Primeiramente, eu quero agradecer a Jesus por mais uma oportunidade que ele tem me dado, ao pastor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar o seguinte: o Senhor sabe o que faz. É verdade. Porque essa casa aqui, essas portas que foram abertas, não foi em vão. Aleluia. Deus tem um grande projeto neste lugar. Grande é teu poder. Só que este lugar aqui é conhecido como um lugar estreito. Aleluia. Porque aqui é difícil fazer obra neste local. Porque muitas das vezes eu desci neste lagamar debaixo de bala também. Porque não é novidade para mim. Aleluia. Mas o Senhor, eu estava no meu canto, comecei a perguntar: Senhor, por que, Senhor, tanta bala? E o Senhor dizia assim: porque o inimigo está revoltado. Porque quando eu abri esta obra, eu ungi. Quando essa casa foi aberta, o Senhor chama este lugar de hospital. E aqui o Senhor, pela misericórdia dele, o Senhor me mostrou pessoas chegando. E o Senhor dizia assim para mim: olha, filha, o que eu vou fazer? Aqui vai entrar viciado. Aqui vai entrar traficante. Aleluia, glória a Deus. E aqui essas pessoas vão sair libertas, vão sair curadas no nome de Jesus. Porque aqui eu vou usar homens e mulheres neste lugar. E aqui eu vou levantar um exército neste lugar. Eu vou algo a dizer. O dia de violência neste lugar está sendo cessado. Aleluia. Porque neste momento meu batalhão de anjos está neste lugar. Preenche por estas vidas, glória a Deus. Isso o Senhor passou para mim. E eu vim entender. Aleluia. E o Senhor diz assim: ó, não desista, continue e persevere. Porque grande coisa o Senhor vai fazer nesta população. Porque esta população que é rejeitada, é humilhada. Muitos pregadores de anel não querem descer para cá, porque acham que o lagamar é um lugar perigoso. Aqui só tem bandido. Aqui não tem bandido. Aqui tem homens e mulheres de Deus. E se a gente olhar para cada uma dessas pessoas e profetizar: ei, traficante, você vai ser o pregador. Você vai ser o homem ungido do Senhor Jesus. Ei, viciado, você vai ser liberto no nome de Jesus. E o Senhor lhe faz, aleluia. E o Senhor através da nossa boca, porque ele devia profetizar neste lugar. Aleluia. Crendo que vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmos 121. A palavra era outra, mas o Senhor mudou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém. Opa. A palavra do seu tipo diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Aleluia. Amém, Priscila? A palavra do Senhor diz assim: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar.
assim o Senhor te pergunta, para onde é que tu está olhando? Como é que estão os teus olhos? Será que tu está olhando para o Senhor Jesus? Ou tu está olhando para os teus problemas? Ou tu está olhando para o tamanho dos gigantes que tem se levantado contra a tua vida? E o Senhor diz assim, ergue meus olhos para mim. Aleluia. Creio eu que quando Davi, no momento que ele escreveu esse salmo, ele não estava com a cabeça baixa. Davi estava com a cabeça para o alto. Aleluia. Davi, neste momento, Davi olhava para o Senhor e perguntava, Senhor, de onde me virá o socorro? E o Senhor dizia, o meu socorro vem de mim. Aleluia, glória a Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. A palavra do Senhor fala assim, no 2, no 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aonde o teu pé for, o Senhor está na tua frente. O Senhor é que te leva. Cada pisada que tu dá, o Senhor está contemplando, o Senhor está contigo. Aonde tu pisar, é um anjo do olhar, te planejando. Porque os anjos do Senhor acampam aqueles dos servos do Senhor Jesus. Neste momento, o 5 diz assim, ó, que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. Aleluia. Sabe o que é sombra? É cada passo que você dá, o Senhor está ali. Se você for para a direita, o Senhor está lá. Se o Senhor for para a esquerda, o Senhor está lá. Se o Senhor for para trás, o Senhor está lá. Se você correr, o Senhor também corre. Aleluia. Mas se você parar, o Senhor também para. Aleluia. O Senhor diz assim. O Senhor diz, não sabe não. O Senhor, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que tu tem passado na tua casa, na tua caminhada. Porque a caminhada com Jesus é estreita. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil. Mas o Senhor vai dizer, não desista. Continue, persevere. Porque aquilo que tu tem me pedido ao Senhor Jesus, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O Senhor fez promessa. E a promessa do Senhor não volta atrás. A promessa que Ele te fez vai acontecer. Aleluia. Porque o Senhor tem um projeto na tua família, na tua casa. O Senhor tem algo, tem um projeto do teu ministério. Eu não sei qual é o teu ministério, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe para aquele que foi que Ele te chamou. E naquilo que Ele te chamou vai acontecer. Mas o Senhor disse assim, espera, te senta na cadeira da paciência. Mas vai acontecer, porque foi o próprio Deus que falou. O Senhor que fez a promessa. Então vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. O Senhor te guarda de todo mal. A palavra do Senhor diz assim, nenhum mal te sucederá. Aleluia. Nem praga nenhuma chegará à tua casa. O Salmo 90 nos garante isso. Aleluia. Nenhum mal chegará à tua casa. Nenhuma arma preparada contra ti vai suceder. Porque o Senhor está na tua vida. Quando você chega na tua casa, que você se deita, que você ora, que você descansa, que você fecha os olhos, o Senhor te protege. Até no sono o Senhor te protege. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está guardando a tua casa. Até quando pesadelo, o Senhor está protegendo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia. O Senhor que está falando que Ele está te protegendo. Até a vida dele, Ele vai te proteger. Ele vai guardar. Aleluia. Até aqueles que um dia estiveram na casa do Senhor e hoje não está mais, o Senhor ainda protege, o Senhor ainda dá nome livramento. E nessa noite o Senhor deu um grande livramento nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor fechou cova neste lugar. O Senhor quebrou o caixão. Porque irmão, que o Senhor fez isso.
Olha, Jesus de Nazaré passava. Por que ele estava assentado à beira do caminho? Porque ele não estava dentro da cidade. Porque naquele tempo, lá na cidade de Jericó não entrava cego, aleijado, coxo, nem demoniado. Porque aquele povo tinha medo de se contaminar. Aleluia. Mas Bartimeu, ele viu naquele momento que ele não enxergava. Só que ele escutava. Ele viu que ele sentiu que viu uma multidão. E ele perguntou: o que está acontecendo? E aquela multidão dizia para ele: Jesus Nazareno vai passar neste lugar. E ele já vinha passando. Aleluia, glória a Deus. E aquele cego, ele fez o quê? Ele pensou: eu vou determinar, eu vou em busca de Jesus. Porque ele era o quê? Ele era desprezado, ele era humilhado, ninguém dava nada por ele. Por quê? Porque ele era um mendigo, ele vivia pelas ruas, pedindo a um e a outro. Ele era proibido de entrar naquela cidade. Mas naquele momento ele disse: eu vou fazer algo para chamar a atenção do mestre. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Mas eu gostaria de falar para ti algo interessante nessa passagem. Porque aqui fala que ele era pobre, ele era humilde, desprezado. E você passando para o capítulo 19, fala de Zaqueu. E diz assim, ó: e tendo Jesus já entrado em Jericó, olha a diferença. Lá, ele estava fora. E aqui Jesus já tinha entrado. Ele daí ia entrar lá, e aqui ele já entrou. Aleluia. Jesus entrado em Jericó e ia passando. Eis que ali havia um varão chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico. Olha a diferença. Um era pobre, o outro era rico. Mas existia algo que unia os dois. O que era, irmã? Eles tinham a sede de conhecer Jesus. Zaqueu também queria conhecer Jesus. Só que naquela época, aqueles homens de Jericó eram os homens altos, robustos, fortes. Zaqueu era pequeno. Aleluia. E ele, devido à multidão, ele não conseguia ver Jesus. O que foi que ele pensou? Vou subir, vou até aquela árvore figueira, né? E eu vou subir, e lá eu vou ver Jesus. Só que Zaqueu esqueceu de uma coisa, que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele subiu. Uma figueira brava pode representar uma árvore cheia de espinhos. Mas isso não deteve ele subiu. Porque ele tinha interesse, porque ele queria conhecer Jesus. Apesar de ele ser um homem rico, ter posse, ter dinheiro, mas dentro dele ele não era feliz. Faltava algo, Zaqueu. E ele teve a necessidade, ele precisou. Eu disse: eu vou até Jesus porque eu quero conhecer Jesus. Porque ele ouviu falar, creio eu que ele ouviu falar de Jesus. E ele subiu. Olha só qual foi o milagre que Jesus fez. Aleluia. E apressando, quando Jesus passou naquele lugar, olhando para cima, ele já sabia. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, Zaqueu desceu depressa, alegre, porque ele se alegrou pela palavra que o Senhor tinha dito. Porque já pensou, Zaqueu um pecador, tratado como um ladrão hoje. Era o que? Ele roubava no imposto. Aleluia. Mas Jesus, ele decidiu pousar em sua casa. Só que aquela multidão que estava junto com Jesus começaram a murmurar. E dizia: como é que pode Jesus ir pousar na casa de um homem pecador? Aleluia, glória a Deus. E levantando, Zaqueu disse ao Senhor: olha só o que foi que Jesus fez. Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tem um defraudado alguém, este tudo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Porque essa palavra, irmã, porque essa palavra que vai acontecer neste lugar. Aleluia. Porque o Senhor veio abrir essa
Zaqueu. O Senhor está tendo a misericórdia dessa população. Porque o Senhor diz assim: hoje houve a salvação nesta casa. Que casa é essa? Não é esta casa que o Senhor está falando, mas é aquele que está lá fora. Porque o Senhor tem um projeto nesta população. O Senhor vai salvar a vida neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque nada é em vão. Quando Jesus abriu esta porta, o Senhor já sabia que aqui era um lugar estreito, mas o Senhor tem obra neste lugar. O Senhor vai trabalhar nessa população. Aleluia. Porque muitos que murmuraram contra Zaqueu, poderia muito bem naquele momento, Jesus dizia assim: eu não vou à casa dele não, porque ele era um pecador, ele vivia no erro, mas Jesus não olhou para isso, porque o nosso Deus, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. E neste momento o Senhor está dando transformação de novo. Aleluia, glória a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz, lá em Ageu, o Senhor fala assim, que a glória dessa casa será maior que a primeira. E eu creio, porque o Senhor vai fazer uma obra muito grande neste lugar. Aleluia. Muitas das vezes fica passando para lá e para cá. Olha, muitas das vezes nós não entendemos. Sente necessidade de entrar, mas existe algo que não permite que essa pessoa entre neste lugar. Porque a minha casa foi visitada pela polícia. Alguém falava que na minha casa existia droga e existia arma, e realmente existia. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que quando aqueles homens entraram dentro da minha casa, eu fui volta ao Senhor. Eu disse: Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou te servir a minha vida toda. Aonde eu for, Senhor, eu vou pregar o que tu fez na minha vida. E o Senhor vem comigo. E aonde eu vou, eu dou testemunho. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor fez um grande trabalho na minha vida. Foi fácil, irmão? Foi não. Foi choro. Foi muita lágrima. Por quê? Por quê, irmão? Porque até dentro das igrejas nós somos rejeitados. Porque quando nós vamos para a igreja, a gente pensa uma coisa. A gente vê uma união e a gente vai. Só que quando a gente chega lá, a gente vê outra coisa. É verdade.
tivesse desistido de nós. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio a este mundo para um propósito, para nos salvar. Porque ele era filho de Deus. Porque ele é muito velho, ele fica lá com o pai dele. Mas Deus era o único filho, mas ele sacrificou por amor a mim e a ti. Por isso que estão lá fora. Aleluia. Porque o Senhor também pagou um alto preço por esses que estão lá fora. Aleluia, glória a Deus. Creio eu que o Senhor está fazendo um grande mover. Eu sei, irmã, que não é fácil. Porque eu sei que eu tenho passado, eu sei, na minha caminhada não tem sido fácil. Muito espinho, muitas pedras. Aleluia. Mas eu digo uma coisa. Quantas vezes na minha casa, a joelhada não conseguia nem falar. Só saía lágrima. Mas daí o Senhor recebia. Porque muitas das vezes, quando Jesus tem algo na tua vida, quando Jesus começa a usar os profetas, o que acontece? Aleluia. Vem aqueles profetas do diabo mesmo dizer: está vendo que isso não vai acontecer, irmã? Irmã, tu não tem condição de fazer isso, não. Está vendo que Deus não vai te usar da maneira que esse homem falou? Esse homem está só na carne. Quantas das vezes ele, em vez da irmã levantar, faz a derrubar? Verdade, irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas eu digo uma coisa, irmã, pode acontecer isso. Pode ser que for, repreenda. Repreenda, que eu sou Satanás, que eu não vou dar cabeça. Porque isso aconteceu comigo. Aleluia. Irmã, eu não nasci no lar evangélico. Grande. Mas existia alguém na minha família que já orava por mim. Só uma pessoa. Mas esta vida ela já está com o Senhor. Mas ela perseverou. Aleluia. Porque Satanás tentou me tirar quando eu estava no ventre da minha mãe. Por quê? Porque sabia que grande coisa o Senhor faria na minha vida. Aleluia. E quando eu tinha 7 anos, eu fui para o culto campal. E lá nesse culto campal, tinha um pastor lá, muita coisa, só que eu não sabia. Eu era uma criança, não sabia nada. Não entendia nada. Porque as minhas amizades, por incrível que pareça, eram só filho de crente. É incrível isso. Aleluia. É incrível, mas só era filho de crente. Aí essas meninas me levaram. Aí quando eu cheguei lá, aquele pastor desceu lá no descanso. Eu ainda me lembro como fosse hoje. Olhou para mim e disse: ei, tu só está viva porque Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia. Deus manda te dizer o seguinte: você é só uma criança, mas você vai abrir a tua boca. Tu vai louvar. Deus vai te preparar no louvor, mas também vai te preparar na palavra. Aleluia. Tu vai levar muitas pedradas. Muitos não vão dar nada por ti. Começando para quem está em cima do altar. Para o teu ministério. Mas o Senhor disse assim para ti: mas vou eu cuidar de ti. Vou eu te levar aos 4 cantos dessa terra. Aleluia. Naquele momento eu não entendia nada, porque eu nunca fui crente, eu não sabia como era. Aleluia. Só que tinha uma coisa. Para mim foi estreito, porque o meu pai trabalhava na cumba. Meu pai era feiticeiro, ele não aceitava. E eu apanhei na cara porque meu pai eu chorava, eu pequeno eu chorava para ir para uma igreja. E o meu pai queria que eu fosse para uma cumba. E eu não vou mentir, eu fui preparada assim para ser mãe de santo. Só que Deus me tirou de lá antes. Agora talvez pergunte assim: irmão, o que é que você estava fazendo lá? Sabe o que eu estava fazendo lá? Por incrível que pareça, que eu até rio. Porque eu fui para dentro de uma casa de cores, casa de macumba, procurar Jesus. Aleluia. Por incrível que pareça, eu fui buscar Jesus lá dentro. E eu começava a perguntar: ei, quem são vocês? Cadê Jesus? Porque eu quero Jesus. E eles tinham raiva de mim por causa disso. Uma vez eles tentaram me jogar dentro de uma cacimba. Verdade, por quê? Porque eu comecei a perguntar: ei, olha, eu não entendo nada não, mas a Bíblia, eu ouvi dizer que a Bíblia diz que só quem ressuscitou foi Jesus. E o que é que nós
que foi que Jesus fez? Jesus preparou, meu pai levou. Porque pela teimosia dele. Mas antes dele morrer, ele disse assim para mim: olha, minha filha, Aleluia. continue, porque eu prefiro ele. Ele dizia não, mas eu ia. Eu apanhava, mas eu ia. E ele dizia assim: vá, você está no caminho certo. E eu continuei. Só que eu não vou dizer que eu me afastei. Teve um momento na minha vida que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Você sabe como foi que eu fui resgatada de novo? Porque quando eu me afastei, eu tive separado. Eu estava separada. Estava grávida e separada. Aí eu fui, por quê? Porque eu tentei matar. 5 vezes eu tentei contar minha vida, tirar minha própria vida, e Jesus me deu a vitória. Eu entendi, porque eu pegava o veneno no copo para tomar. Quando eu ia tomar o veneno, eu sentia uma mão segurar a minha mão e não deixava. Aquele veneno derramava todinho. E eu não tirava minha vida. Aleluia. Mas o mais interessante, que foi o que Satanás fez. Eu fui ter essa criança. Quando eu fui ter essa criança, o meu marido já tinha voltado. Ele lutou por mim. Ele estava numa outra igreja e já lutava por mim. Então eu fui. Só que o que aconteceu? Na hora que eu tive essa criança, em vez de eu sentir amor, eu senti raiva. Porque eu dizia assim: eu já sofri tanto na minha vida, eu não quero que essa criança sofra não. E o meu pai dizia assim, ó: pega essa criança, joga lá no quarto andar, porque eu estava no quarto andar. Joga essa criança, eu ia jogar. Eu peguei a minha filha, bem pequenininha, fui até a janela. Mas na hora que eu vou jogar, eu vou dizer: não faça isso não. Aleluia. Não faça isso, minha filha, porque ela não é tua, ela é minha. Aleluia. E naquele momento, eu dizia assim: como é que pode que você, só que eu achava que era a minha consciência. Eu jamais imaginava que era o próprio Jesus falando comigo. Aleluia. Aleluia. Mas o que foi? Depois de passar o tempo que eu vim entender. A minha filha, ela desde pequenininha, eu não, mas ela desde pequenininha, ela foi para a presença do Senhor. E foi ela que levou o pai dela para a igreja. Aleluia. Porque o pai dela era alcoólatra. Jesus liberta, alcoólatra liberta. Jesus foi através de ela tinha 5 anos de idade. E ela abriu a televisão, que naquele tempo não existia só na televisão, né? Na televisão. E ela escutou o pastor falar. E ela disse: mãe, eu vou para essa igreja aí, vamos comigo, porque aí o meu pai vai se libertar. Aleluia. Olha a fé de uma criança de 5 anos. Jesus, ele trabalha na vida de criança. Aleluia. Aí o que foi que aconteceu? Nós fomos. E o pai dela foi liberto realmente. E até hoje, ela estava perto do Senhor. Mas o que foi que o Satanás fez? Aleluia. Tem pessoas que sabem e outras não. A minha filha está com 23 anos. Satanás colocou um câncer nela. Quando começou aquela campanha, eu não me lembro bem qual foi a campanha. Ah, sei, que foi da muralha. Ela estava com caroço, tamanho laranja. E os médicos diziam que não tinha como operar, não tinha jeito. Só que eu perseverei na campanha. Aleluia. Quando ela foi bater os exames de novo, aí o que foi que aconteceu? O garoto desapareceu. Aleluia, glória a Deus. Só que Satanás, ele continuou. Só que ela tinha se libertado do caroço. Mas continuava a emagrecer. E os médicos não entendiam. Ela exame, e ela emagreceu. Aí o que foi que ele disse? Bom, ela está com uma infecção na vesícula, porque é justamente lá. Porque ela não fez um tratamento certo e deu essa infecção. Só que na igreja que eu congresso começou uma campanha. Sempre nas campanhas. Da restituição. Eu disse: Senhor, eu vou fazer essa campanha. E eu já creio que o que Satanás colocou vai desaparecer também. Porque ela é tudo. O Senhor tem algo na vida dela. O Senhor falou para mim que vai usar minha filha na terra. Como Jeová? Olha o que aconteceu. Ela teve vários exames. No último dia da
Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Por mais que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Se você está com um problema com alguém da sua família, com enfermidade, crê que Deus vai trabalhar. Deus vai curar. Porque Deus liberta, Ele cura e Ele transforma. Ainda leva para o céu. Porque Deus já viu perseverança. Não é fácil, não. Quem faz a obra de Deus sabe que não é fácil. Mas eu continuo até hoje. E eu disse, Senhor, só vou parar quando eu for para a glória. Porque lá na glória é só louvor. Aleluia. E o que eu quero dizer? Que você continue. Que você, por mais que a luta seja áspera, ai, irmã, está tão difícil. A minha família se volta. Não pense que você nos seus primeiros aniversários na sua casa mesmo. Aleluia. Quando você faz a obra de Deus, o primeiro a se levantar contra você é o da sua casa. Mas o que eu quero dizer? Esse é o inimigo? Não. É quem está por trás. Você tem que orar. Você tem que levantar as suas mãos, porque o Senhor tem a mão de profeta para você. O Senhor usou a minha mão, ungiu as suas mãos para que você levante dentro do seu lar. Aonde você vai aos 4 cantos da sua casa, começa a profetizar. Senhor, minha casa é tua. Senhor, a minha família pertence a ti. E aonde minha mão, o Senhor começa a repreender agora. Pode tirar, meu Pai, repreende todo mal, que todo laço de morte que tenha sido lançado contra a minha casa. Senhor, eu não aceito. Pai, a minha casa pertence a ti. E eu digo que eu e minha casa servimos ao Senhor. Profetiza, mulher. Peça profetizar dentro do teu lar. E tu vai ver o que é que Deus vai fazer. Profetiza lá onde tu trabalha. Porque onde trabalha, tem um mal também. O Senhor me revela que essas pessoas são perseguidas lá onde trabalha. Porque existe um espírito chamado espírito da inveja. Porque onde você está, você faz a diferença. O Senhor te diz, eu te coloquei lá, porque você vai ganhar alma naquele lugar. Aleluia. Como, irmão? Lá só tem pessoas incrédulas, sabe como? Através do teu testemunho, através de Cristo estar com a boca fechada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, grande Deus. E a gente tem que aprender que a gente ganha almas com a boca fechada. Deixa o pai se levantar. Deixa as pessoas se levantar, te humilhar, te massacrar. Mas o Senhor só diz assim, Senhor me fortalece. Senhor me dá força. Aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque o Senhor te colocou lá para que você venha fazer a diferença naquele lugar. Aleluia. Porque você não sabe. Mas existe alguém que te observa lá dentro. Alguém está te observando. E alguém, muitas das vezes, pessoas tão carentes que chega até o teu brilho, a forma que tu fala. Essa pessoa gosta de estar perto de ti. Por quê? Porque o teu brilho é diferente. O teu falar é diferente. O teu andar é diferente. E essa pessoa, ela pressente isso, que existe algo em você. E essa pessoa vai pedir para você, vai chegar até ti e vai perguntar: o que acontece contigo? Por que tu é diferente? E tu vai dizer, sabe por quê? Porque eu tenho Jesus dentro do meu coração. Aleluia. E aonde eu estou, Jesus está comigo. Aleluia. Porque aonde você está, existem pessoas que estão atravessando problemas, dificuldade, e não encontram saída, não encontram solução. São pessoas que estão amarguradas. São pessoas que estão tristes, de alma, de espírito. E quantas vezes essa mesma pessoa que está se levantando contra ti e está passando um problema tão sério, coração tão cheio de mágoa, tão cheio de rancor, tão cheio de ódio, que não encontra, a maneira que ela encontra é massacrar as pessoas. Aleluia. Mas o Senhor, Ele vai te usar
fala. E essa pessoa vai chegar até a ti, até a pedir perdão. Aleluia. Pela calúnia que levantou contra ti. Pelo mal que te fez. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. A palavra testemunha de Deus. Colocou a boca da cega, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Tudo para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é a 6ª campanha. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqui vem a 7ª, né? Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ficamos de pé, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas louvado seja Deus a oração, louvado seja Deus para encerrar o trabalho do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amanhã, louvado seja Deus, lá na comunidade Cidade de Deus é a campanha, né? Que o irmão Diácono lá está fazendo. A segunda campanha. Louvado seja Deus, dentro dessa campanha, louvado seja Deus, uma hora, a respeito da irmã que se mostra de Deus. Dentro dessa campanha lá, no meio lá, no final, Samuel está perto. Vai ser Deus chamar, vai ter uma possibilidade dela no mistério do Senhor. Pode também pelo Pai de Jesus, Deus, Jesus Cristo, nós vamos trabalhar, louvado seja Deus para a glória, Deus nos espera, Deus mais próximo. Louvado seja Deus para o Jesus Cristo. Porque, glória a Deus, aqui dentro da gabata está cheio de pregado. Está cheio de homem de Deus, mulher de Deus, louvado Deus. Por que está chamando ele lá para outro, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, de Deus para que a outra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O irmão José Glória, né? Pelo irmão. Amém. Ela está com criação desse irmão. Mas só tem que fazer no sentido, o irmão vai orando por ele quando o irmão se deu chamado para pregar chamado. Lá o cá, não tinha só de você. Vai ser Deus, não vai lá no meu olho dele, né? Mas olha porque é Pereirinha. É Pereira. Vai ser. Glória a Deus, eu estou. Já estou orando a Deus, louvado seja Deus para Jesus, para eu Pereira, que assiste três daqui, louvado seja Deus, que eu quero. A dar lugar para aqui, não, Pereira. Mas ele já viu o campanha, fazer uma campanha. Louvado seja Deus, para Jesus. Louvado seja Deus. Irmã, na hora que a irmã estava pregando, eu olhei para a irmã, antes da irmã dar o testemunho, Deus mandava dizer para a irmã, que muitos olham para a irmã, quando vê a irmã pregando, não dá nada pela irmã. Muitos olham para a irmã e desistem, daí não vai sair nada. Porque não vê a irmã uma pregadora, como dizem muitos por aí, né? Mas muitos olham para a irmã e dizem que da irmã não vai sair nada. Porque olha muito para a aparência da irmã. Mas se Deus levantou a irmã, então é a irmã. Aleluia. Se ele tem mistério na palavra com a irmã, amém. Quem é o homem para revidar, quem é o homem para dizer que não tem, que não faz sair nada. Porque eu só quero que tem de palavra bonita, de palavra que alimente o ego. E muitos olham para a irmã e não dá nada para a irmã. E diz que Deus não usa a irmã na palavra. São pessoas de fé. Amém, irmã? A irmã viu como eu estava lá ontem, era precisando talvez de uma palavra. Aleluia. O Senhor me consolou, o Senhor me renovou, me fortaleceu. Nós somos base na mão do Senhor, né? Não é porque somos pregadores, como muitos têm por aí, dirigentes de igreja, que a gente não vai passar por dias ruins, que não vai chegar na igreja chorando. Né? Porque muitos olham e dizem, é pregador e está desse jeito. É pregador não é para ser durão, não é de fé.
é de novo, é barro, é pó. Né? Só ele diz, ele pregado tem que ser durão, ele que não é parede, que não é madeira. Mas o verdadeiro pregador é aquele que se quebranta. Glória a Deus, ele está em cima do altar com o microfone na mão, ele não vai deixar de se quebrantar na palavra e na presença do Senhor, não. E para o irmão Renato, irmãos, peço confirmação ao Senhor, viu, irmão? Irmão, deu som no louvor. Na hora que o irmão estava louvando, eu senti a presença do Senhor. Viu? Quando o irmão louva, o Senhor derrama unção. O louvor do irmão. O irmão pode até não ter uma voz bonita, mas o irmão tem uma voz ungida pelo Senhor. E através do louvor do irmão, Deus ele vai trabalhar nas vidas. Porque o irmão louva de coração para o Senhor. E é a unção que o Senhor derrama. O irmão te é batizado no Espírito Santo, irmão? Irmão Renato? Irmão é batizado no Espírito Santo? Eu sou de irmão novo, né, irmão? Jesus não peço para Deus, né, irmão? A afirmação de Jesus, né? É fazer minha vontade, né? Mas eu sou meio novo, noção, né? Mas eu falando para o Senhor, né, irmão? Jesus não é ser inimigo, né? O Jesus de Nazaré, e não peço como desejo, né? O Jesus de Nazaré. Pois amém. Trabalhar no Senhor é que Deus ele quer usar os pés do irmão para colocar a barreira por terra, nas manchas das macumbas, nas obras do adversário. Irmão, amém. Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Sabe quem fala para Jesus? Louvado seja Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muita irmã vai se ver para pregar fora. Louvado seja Deus, seu filho. Louvado seja Deus. Eu já passei para irmã. Louvado seja Deus. Você está vendo? Já passei para irmã. Louvado seja Deus. Como Jesus Cristo, mas glória a Deus, vamos falar comigo. Glória a Deus, como Jesus. Glória a Deus, eu vi a irmã. Glória a Deus, certinho. Louvado a Deus, com revelação. Glória a Deus, ela. Glória a Deus, completando o povo, louvado a Deus, no mesmo momento ela pregava. Ela trompetava, no mesmo momento que ela se direcionava a pregar. No meio da rua, Cristo, louvado a Deus, muita gente. E ela passaria pregando para todos. Ela era voz alta. Louvado a Deus, não tinha assim. Glória a Deus, e a voz, daí, glória a Deus, eu sempre louvado a Deus, abrir a porta da coisa. Louvado a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Faz tempo que nós falamos 3 vezes, né? Que passa essa semana lá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus vai permitir uma semana com ele, para que tu tenha saído lá, porque Deus quer na tua vida, não é lá. Ele já terminou o ministério lá. Deus vai entrar em novo campo, foi justamente aconteceu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Verdade. Louvado seja Deus. Amém, né? Glória a Deus. Entregar o trabalho, irmãos. Glória a Deus. Nessa noite tem alguém para se reconciliar com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus.